A paz do Senhor, povo de Deus. Como continuamos nessa caminhada, cumprindo esse isolamento social, continuamos também, então, compartilhando a palavra de Deus por meio das redes sociais. E neste momento eu vou iniciar uma série de alguns estudos no Salmo 23. O Salmo 23, apesar de muito conhecido e memorizado, talvez pela maioria dos cristãos, ele tem algumas lições profundas. E quando nós mergulhamos no significado de algumas palavras, nós percebemos que ele vai além do que percebemos numa primeira lida ou num simples recitar. Então, essa é a primeira de uma série de algumas reflexões no Salmo 23, e em cada reflexão nós trataremos de um versículo e de algumas expressões que revelam muito sobre o caráter de Deus, muito sobre o agir de Deus nas nossas vidas. Eu vou começar fazendo a leitura do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estou muito convicto em meu coração de que nós entendermos melhor ou relembrarmos as mensagens maravilhosas contidas neste salmo nos ajudarão a viver esses dias em que estamos em confinamento, esses dias em que estamos sendo bombardeados por notícias ruins todos os dias, e segundo os especialistas, sanitários, na área de saúde, nós ainda vamos enfrentar alguns momentos ainda mais difíceis dessa pandemia. Então, o Salmo 23 ele vai nos dar subsídios para enfrentarmos o que está para vir sobre nós com confiança, com serenidade, sem desespero, com os nossos corações seguros de que passaremos por tudo isso com o Senhor, Deus ao nosso lado. Eu quero dar uma visão panorâmica do Salmo, que começa fazendo uma analogia entre a figura de Deus e a figura de um pastor de ovelha. Sim, um pastor de ovelha que atua no campo, cuidando literalmente das ovelhas. Davi fez essa analogia partindo de sua própria experiência pessoal. Desde menino até iniciar a sua carreira militar, que o levou a ser o rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas. Vivia nos campos, guiando os rebanhos de ovelhas de seu pai, dando a elas alimento, protegendo as ovelhas das feras do campo. Então ele sabia muito bem, ele sabia na prática o que significa o cuidado de um pastor para com as ovelhas, e ele percebeu que Deus assim também cuidava dele, tal como um zeloso pastor cuida das suas ovelhas. Então Davi, ele compõe esse salmo, além de estar inspirado por Deus, ele também compõe com muita propriedade pela experiência que viveu por longos anos de sua vida. E esse salmo, queridos, ele começa com uma declaração que é uma declaração chave para que dessa declaração, então, surjam as muitas bênçãos que são listadas no restante do texto. E a declaração inicial e chave desse salmo é exatamente a primeira frase do salmo, no versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Essa realidade é a realidade que torna possíveis todas as bênçãos que são relacionadas nesse salmo. E que bênçãos são essas? Primeiro, a bênção do suprimento. Porque o Senhor é o meu pastor, o que acontecerá? Nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor, eu terei a bênção do descanso e da paz. É isso que ele quer dizer quando diz
me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Salmo também fala da bênção que vem desse pastor que é Deus, descrevendo como bênção de alívio. Sabe, quando alguém chega em casa de uma longa caminhada, com muito calor, sedento, aí o salmista diz assim: o Senhor, o meu pastor, é o que me refrigera a alma. Isso aqui descreve uma condição de alívio, de repouso para quem está cansado, de paz para um coração que está angustiado. O salmista também fala que esse Senhor, que era o pastor dele, derrama sobre as suas ovelhas a bênção de uma orientação, de uma direção segura, porque ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. O salmista fala que esse grande pastor que é Deus promove segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E por que eu não temerei mal nenhum? Porque tu estás comigo. Então, ser pastoreado pelo Senhor é ter essas bênçãos derramadas sobre a vida. E fala também de vitória. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Querido, nós vamos, a cada reflexão que se seguirá, nós vamos estudar cada uma dessas expressões e vamos ver que elas falam de bênçãos muito próprias para o contexto de Davi e bênçãos muito também necessárias no contexto em que nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero me deter ainda nesse primeiro estudo, que é mais introdutório, nessa primeira expressão do Salmo: o Senhor é o meu pastor. Porque se não fosse essa realidade, o Senhor é o meu pastor, nenhuma das outras realidades seria possível. Então a base de todas essas bênçãos não é o fato de se conhecer, por exemplo, o Salmo 23. A base de todas essas bênçãos não é o merecimento pessoal de alguém. A base para o recebimento de todas essas bênçãos que citei aqui é o Senhor ser o meu pastor. Quando o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, eu posso parafrasear essa expressão dizendo: o Senhor é quem cuida de mim. Então, meus amados, é uma expressão que reflete uma confiança que não me permite estar ansioso quanto ao suprimento das minhas necessidades, porque eu sei que se o Senhor é o meu pastor, então Ele é quem cuida de mim e não pode haver cuidador melhor neste universo do que Deus. E eu quero ainda destacar que esse Senhor a quem Davi se refere é realmente Deus, o Criador dos céus e da terra. Isso fica muito claro quando o próprio Davi, no Salmo 121, no versículo 1, diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do, olha a expressão aqui, Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, eu não sou cuidado por nenhuma entidade ou ser deste universo que não seja Deus. Todas as pessoas e instituições que cuidam de mim, na verdade, são instrumentos que Deus usa para cuidar de mim. São entidades que são meios da graça de Deus se revelar a mim, trazendo a mim o cuidado do próprio Deus. Eu quero também ler um outro texto do salmista Davi, no Salmo 33, e eu vou ler do versículo 16 ao 19, para você entender que mesmo Davi, em um momento de sua vida, ter se tornado um exímio guerreiro, um comandante, um homem muito habilidoso com as armas, muito forte militarmente, ele diz assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os meus olhos estão no Senhor, e os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Quem tem o Senhor como seu pastor não teme o mal que se aproxima,
porque sabe que o Senhor é o Deus dos exércitos, é o Senhor criador dos céus e da terra, e sabe que esse Deus é o seu cuidador pessoal, é aquele que zela pela sua vida, que faz como o pastor faz com a ovelha no campo, guia para onde há o melhor alimento, para onde há descanso, dá vitória contra o inimigo que ataca. Então, quando o salmista diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, quem cuida de mim, quem me protege, quem supre as minhas necessidades, quem não deixa faltar o pão de cada dia na minha mesa é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Jesus enfatiza isso também quando ele diz, não andeis ansioso por coisa alguma, porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez eu não tenha falado nada nesses primeiros minutos que você já não tenha conhecimento, mas eu quero perguntar, além de ter o conhecimento dessas coisas, você tem descansado nessa convicção de que o Senhor é o seu pastor? Você tem descansado na confiança de que Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele está cuidando de você para livrar-lhe dos inimigos, para livrar-lhe da fome, para suprir as suas necessidades? Dizer o Senhor é o meu pastor é muito mais do que declamar uma frase, mas é ter a tranquilidade na hora em que precisamos ter a certeza de que o Senhor vai suprir, de que o Senhor vai proteger, de que o Senhor vai guardar. Porque não é qualquer um que Davi diz que é o seu pastor, é o Senhor dos exércitos, o El Elyon, o Elohim, que são expressões do hebraico que se referem a Deus como soberano, como Senhor, como maioral, como Senhor dos exércitos. Isso significa dizer o Senhor é meu pastor. Mas eu quero trazer à nossa memória, nesta noite, um segundo significado dessa expressão, o Senhor é o meu pastor. O primeiro significado que eu enfatizei foi que o Senhor é o meu pastor significa o Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é aquele que me pastoreia. O segundo significado, queridos, esse está implícito também aí, é o seguinte: o Senhor é quem comanda a minha vida. Você tem entendimento do que significa a palavra Senhor? Senhor é aquele que está acima, é aquele que está no comando, é quem dá as ordens, é quem manda. É quem dá a última palavra, é aquele que diz como deve ser feito, é aquele que diz como se deve fazer. Então, quando o salmista diz, o meu pastor, aquele que cuida de mim, é o meu Senhor. Ele está dizendo o seguinte, esse pastor que cuida de mim não é alguém a quem eu tenho que recorrer apenas para que ele supra as minhas necessidades. Até porque, meu querido, isso tornaria Deus meu servo. E existem muitas pessoas que fazem de Deus o seu pastor servo. Ou seja, Deus é o meu pastor para me socorrer, para curar as minhas enfermidades, para me proteger do mal, para suprir a minha mesa, mas eu não quero que ele seja meu Senhor, para que eu tenha que lhe obedecer às ordens, para que eu tenha que me submeter à sua vontade. Mas preste atenção numa coisa bastante simples e lógica. A palavra Senhor vem antes da palavra pastor. Por quê? Porque eu não creio que Deus pastoreie a vida de alguém que não se submeta a Ele, exatamente porque Ele é Senhor. E Senhor é aquele a quem devemos obediência. Paulo diz que foi chamado para ser servo de Deus. Servo do Senhor. E o que é um servo? O servo é exatamente aquele que está sujeito ao seu Senhor, que obedece. Jesus, ele se nominou pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E olha o que Jesus disse em João 15,14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia para você. Ouça com bastante atenção e lembre-se que foi assim que o salmista descreveu Deus como pastor, pastor que precisa ser obedecido. O texto diz assim, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Meu querido,
vou lhe dizer uma coisa muito séria. Não queira o Senhor como aquele que você recorre a Ele apenas para te socorrer, te abençoar, te fazer prosperar. E alguns se atrevem até a dar ordens em Deus, determinar ou decretar aquilo que Deus tem que fazer. Ora, como você pode entender um servo ter autoridade para ordenar ao seu senhor? Como você pode entender que um servo tem autoridade para decretar o que o seu senhor tem que fazer? Tenha o Senhor Deus como seu Senhor, na verdadeira acepção da palavra. Você precisa ter a Deus como seu Senhor e como seu pastor. O salmista diz que aquele que cuida de mim, o pastor que guia-me pelas veredas da justiça, o pastor que me leva às águas tranquilas, o pastor que me alimenta nos pastos verdejantes, o pastor que me protege da sombra da morte, ele é meu Senhor. Você tem se preocupado em ter uma relação de obediência a Deus? Obediência quero e não holocaustos. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, o Salmo 23, ele não fala apenas das benesses de se ter a Deus como pastor, mas ele fala também da minha importância em obedecer, em me submeter à direção do Senhor. Há uma ilustração de um certo homem que estava num navio e viu quando vinha em direção ao navio uma grande onda, e então ele disse ao piloto daquele navio: você não está vendo a onda que está vindo na nossa direção? Mude a direção. E aquele piloto disse: eu estou no comando e a direção é essa, certa é essa. Mas o viajante insistia: pelo amor de Deus, eu paguei por essa viagem, eu lhe ordeno, mude de direção, o barco está indo em direção àquela grande onda. E o comandante do barco dizia: meu senhor, o senhor pagou, mas o comandante do barco sou eu e eu vou continuar nesta direção. E então o piloto continuou na direção que o viajante via como sendo a direção da onda. Mas em certo momento a onda se desviou e o barco passou ao lado da onda por águas tranquilas. Então aquele homem disse ao comandante: como foi isso? Qual foi a mágica? Aí o comandante respondeu serenamente: eu conheço o movimento das ondas. Sei para onde o vento está soprando e para onde as ondas estão se deslocando. Confie, me deixe na direção do barco e nós vamos chegar ao outro lado com segurança. Olha, tem muita gente que, em vez de confiar a direção da sua vida a Deus para que Ele pastoreie do jeito que Ele quiser, prefere tomar atitudes conforme a sua vontade pessoal. Submeta a sua vontade a Deus. Deixe de fazer aquilo que Deus diz para você não fazer porque é pecado. Faça aquilo que Deus ordena você para fazer, porque Ele é teu pastor para cuidar de você, suprir, proteger, abençoar, mas Ele também é teu Senhor para que você obedeça a Ele. E é muito abençoador a gente obedecer a Deus. Então lembre-se, o Senhor é o meu pastor. E nas próximas reflexões seguiremos estudando o significado das demais expressões do Salmo 23 e me prepararei para o nosso próximo encontro estudando mais este Salmo e pedindo a Deus que este Salmo abençoe a sua vida, fortalecendo para enfrentar o que quer que venha contra nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.